As lutas faz parte do corpo de Cristo. Então, quando aparentemente nós estamos com uma vida que está tudo bem, que não há perseguição, que não há injustiça, é aí onde mora o perigo. O momento mais que um cristão, a época que o cristão mais corre esses perigos é quando aparentemente as coisas estão bem. Por que isso, pastor? Há uma tendência natural, quando nós estamos aparentemente bem, de ter um acomodismo dentro de nós. O momento que um cristão mais ora, mais jejua, mais persevera, mais é quando está enfrentando as batalhas. E quando aparentemente as coisas estão boas, pode ter certeza disso. Há uma tendência de um acomodismo muito grande na nossa vida. Há muitos crentes assim, porque quando eu aceitei Jesus, parece que os problemas caíram tudo em cima de mim, parece que aumentou tudo sobre a minha vida. Mas exatamente isso. Satanás, ele não atira em quem está vivo, ou em quem está morto. Porque uma pessoa morta espiritualmente não oferece ameaça para o reino das trevas. Este povo lá fora, que ainda não aceitou o Senhor como Salvador da sua alma, que não tem um comprometimento com a palavra de Deus, que estão mortos espiritualmente, essas pessoas não oferecem perigo nenhum, ameaça nenhuma ao seu reino. Então essas pessoas estão todos sobre o comando. Mas quando ele vê uma pessoa que está se levantando espiritualmente, que você está orando, que você está buscando a palavra do Senhor, que você está no caminho certo, que é o caminho da cruz, aí sim, ele olha para nós como uma ameaça. Então, é por isso que ele começa a atirar em cada um de nós. Quanto mais você tenta alinhar a vida, é onde ele mais ataca você, de várias formas. É por isso, igreja, que nós vamos falar hoje sobre a tentação. Nasce no desejo interior. A tentação, ela nasce, esse desejo nasce dentro do nosso interior. Mas o cuidado é para não crescer. E esta tentação que nasce no interior do nosso coração, ela cresce quando tem alimentos. Quando nós damos alimento para esses desejos eternos dentro de nós, interno. Aí o que é que o Tiago escreve lá em capítulo 1, versículo 2? Meus irmãos, tende por grande alegria quando cairdes em várias tentações. Observe, igreja, parece que há na contramão deste mundo. Como ter alegria quando nós caímos em tentação? Como ter alegria? É o que está dizendo a palavra. Meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias tentação. Não é atração pelo pecado, é quando caímos na tentação. Tenha alegria, porque isso aqui é uma etapa de provas, é uma etapa de dificuldade em nossa vida. E Deus, ele olha o nosso coração, até onde nós poderemos. A palavra diz: bem-aventurado todos aqueles que são perseguidos por causa de quê? Do meu nome. São essas etapas que nós enfrentamos dia a dia da nossa vida. As etapas de dificuldades, de provas. É isso que Deus nos testa a cada dia. E esse teste serve para galardoar a cada um de nós, dar a nós o nosso prêmio, crescimento espirituais,
maturidade espiritual. Nenhum cristão, ele adquire maturidade espiritual sem que antes não passe por essas provas. Parece que o couro vai engrossando mais. Vamos tendo mais estrutura para suportar as coisas. Porque você passou por tantas etapas de dificuldades. E aqueles momentos você não baixava a tua cabeça. Você buscava força no Senhor. As coisas parece que o mundo cai na sua cabeça e você, Deus, me dê força, Pai. Deus, eu estou sem força. Deus, humanamente falando, não tem saída. Mas eu creio numa promessa. Eu creio numa intervenção divina na minha vida. Igreja, eu fico imaginando o coração de Deus. Como se alegra em ver um coração, o nosso espírito ali alinhado com Ele. Quem tem o Espírito Santo é guiado pelo Espírito do Senhor. Aqueles que estão alinhados com o Senhor e as lutas estão vindo sobre a tua vida e você tem consciência que a tua mente está livre, que a sua vida é um livro aberto para Deus. Não tem o que temer, igreja. Por trás das grandes tempestades, Deus quer nos entregar grandes vitórias para nós. Porque quando essas vitórias chegam diante de nós, nós sabemos dar valor àquilo que Deus colocou em nossas mãos. Porque você pagou um preço na fidelidade, oração, resistência, perseverança. E Deus fica nos observando. Aí passou pela essa etapa de prova, de teste. Deus agora vem com um refrigério sobre a nossa vida. Aí quando a providência de Deus chega em nossa vida, o nosso coração se alegra. Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus Cristo. Eu não tenho como agradecer, porque não dependia de mim. Na hora certa o Senhor proveu na minha vida. É assim que nós aprendemos a crescer e ter maturidade espiritual. Há muitos cristãos que querem receber esta maturidade sem que antes passe pelas provas e sejam testados pelo Espírito do Senhor. E aí o versículo 3 diz assim: sabendo que a prova de vossa fé opera o quê? Paciência. A fé genuína, ela produz uma perseverança dentro de nós. Como entender isso? Obra do Espírito Santo. Você está sempre olhando para a cruz. Você sempre está alinhado com o Espírito Santo. E esta fé genuína nos traz perseverança, igreja. E essa perseverança nos diz o seguinte: não desisto. Não desisto. Isso aconteceu com grandes homens de Deus. Eu gostaria que você abrisse aí número 11, 4, 15. 11, 4 e 15. Veja aqui no telão, 11, 4 e 15 do livro de Número. Esse foi um dos que perseverou, igreja. Quantas lutas? Números 11, versículo 14 e 15. 11, 14 e 15. Observe aqui, igreja. Moisés estava sobrecarregado, porque tudo era posto sobre ele. A responsabilidade deste homem de conduzir 6 milhões de judeus. Tudo era sobre ele. Estava muito atarefado, carregado, sobrecarregado. Aí ele diz assim: eu só não posso levar a todo este povo,
porque muito pesado é para mim. Sabe, ele estava falando com Deus. O peso está muito grande sobre mim. As lutas estão demais sobre mim. Aí o versículo 15, Nando, passa mais um versículo. E se assim fazes comigo, mata-me. Peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixe ver o meu mal. Olha o estado que estava aqui Moisés. Desespero, igreja. Às vezes a nossa vida está assim, e desespero mesmo. Às vezes nós, Senhor, isso aconteceu com Moisés. Os momentos difíceis que cada um de nós passamos. 1 Reis 19:4, Nando, Elias foi outro. Às vezes você vê na igreja às vezes lotada de pessoas, grandes irmãos, estão ali dando risada, mas às vezes nós não temos noção, a luta de cada um que passa, igreja. A luta de cada um que passa. Ele, porém, foi ao deserto, isso aqui é Elias, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si, o que ele pediu? A morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Pai, me mate logo, me tira dessa terra logo. Que desespero na vida de um profeta. Quantos desesperos a gente às vezes passa. Mas a fé genuína, obra do Espírito Santo do nosso espírito, nos dá uma convicção que Ele é conosco. E esta convicção que nós temos na palavra do Senhor nos traz uma persistência. A gente persiste ali, lutando, não desisto, não desisto, não desisto. Elias passou esse momento terrível na vida dele. Moisés também passou esse momento difícil. Jeremias 20, 14 e 18, o versículo. Não adianta, igreja. Daqui para frente a gente não vai ter mar de rosa, não. Daqui para frente é lutas e lutas e lutas. A vida do cristão tem que estar sempre preparado para as lutas que surgem. Não espere as lutas chegar para depois você se preparar. Estejam preparados para quando surgir as lutas no nosso coração, buscar essa convicção do Senhor, que Ele é conosco. Isso aqui quem falou foi Jeremias. Jeremias capítulo 20, versículo 14. Maldito o dia em que eu nasci. Não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te o filho, alegrado com isso grandemente. Imagine um profeta falar isso. Seria bom que eu não tivesse nascido, que o Senhor me matasse logo no ventre da minha mãe, junto com minha mãe mesmo. É muito desespero. Deus conhece as nossas estruturas. Ele sabe até onde nós suportamos o fardo. Deus não vai permitir, igreja, um fardo a qual nós não possamos carregar. Persevere. O segredo é perseverar. O segredo é ir para o joelho. O segredo é conversar com o Espírito Santo. O segredo é desabafar ao Espírito Santo. Abrir o teu coração.
dialogar com Ele e colocar sobre Ele todas as suas dificuldades, todos os seus problemas. É a melhor coisa que um crente faz. É fazer do ombro amigo o Espírito Santo. É lá onde nós temos força. É lá onde vem a perseverança dentro de nós. Porque a crença que nós temos no Espírito Santo é o Espírito Santo quem nutre nós, por nós estamos buscando a Ele. E quando vem os problemas, você não faz como muitos. Tchau, Jesus. Jesus, tchau. O segredo é a comunhão com Deus. Esses homens, eles se desesperaram. Deus conhecia o coração desses homens. O próprio Jesus, igreja. O próprio Jesus. Mateus 26, 38. Nós não somos de ferro. Nós somos seres humanos, temos sentimentos. Olha o que aconteceu também com Jesus. Então ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e velai comigo. Jesus, dentre os 12 discípulos, ele escolhe Pedro, João e Tiago, os 3. Imagina os mais chegados de Jesus. Vamos orar comigo. Está chegando a minha hora. Meu coração está agonizando. O próprio Jesus recorreu a esses 3 discípulos para pedir oração, para pedir ajuda. Velai comigo aqui. Indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Estamos falando de Jesus, o Deus encarnado. Aqui demonstra que Jesus, como homem, ele estava sujeito a tudo que nós hoje estamos sujeitos. Jesus estava ali sujeito a tentações, as suas fraquezas físicas. E Jesus está aqui até mesmo com o seu lado emocional nas alturas. Seu sistema emocional, psíquico. Por isso que o Senhor, Ele conhece muito bem as nossas estruturas, porque um dia Ele esteve dentro de um corpo como o nosso. Foi necessário, igreja, para que Deus entendesse melhor a nós, viesse nesse corpo físico. E aqui Ele está dizendo: Pai, Pai, eu vou desistir. A natureza humana de Deus, do Deus encarnado, Ele pensou em desistir. Quantas das vezes ou já se passou pela nossa cabeça o desejo de desistir? Na minha já muitas das vezes. Na minha já passou muitas das vezes. Nós não somos perfeitos. Se não é o Espírito Santo no nosso espírito, nós já tínhamos desistido. Mas é uma marca de Cristo que foi selado dentro de nós. Não foi nós que escolhemos a Cristo. Diz a palavra que Ele nos escolheu. E muitas das vezes a nossa natureza humana, ela pende de uma forma, como Paulo diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. O que Paulo está dizendo, que dentro dele
havia uma força antagônica dentro dele. A natureza pecaminosa puxando sempre para um lado. Esta guerra interna, que o próprio Paulo conviveu com isso. Como nós hoje convivemos também com esta guerra dentro de nós. E às vezes a gente não entendemos, igreja, que Deus está tão próximo de nós, que a gente não consegue enxergar isso. A gente pensa que nós estamos sozinhos. Não estamos sozinhos nessa batalha. O dilema o alerta é, não desista. Aí o Senhor diz, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se nós formos fazer a vontade da nossa natureza, a gente desiste. O que eu vou fazer na igreja? Para que mais orar? Para que mais ler Bíblia? Se está tudo travado na minha vida, se Deus não nos ouve, falo, oro, jejuo, e parece que a minha oração não passa do teto. Será que Deus não me ouve mais? Deus não me ouve mais não. Deus esqueceu de mim. A Bíblia diz, ainda que uma mãe esqueça o seu filho, eu jamais esquecerei. É impossível uma mãe grávida, olha a irmã Júlia, né, com a criancinha abençoada de Deus ali, como que ela pode esquecer essa criança? Como que ela pode esquecer? Mas ainda que esqueça, Deus não esquece de nós. Há uma batalha interna dentro da nossa mente, às vezes, coração. Há uma batalha no campo físico. E há também essa batalha no campo espiritual. Versículo 4 de Tiago. Tenha, porém, a paciência a sua obra. A paciência, Tiago 1,4. Tenha, porém, a paciência na sua obra. Tenha paciência na obra do Senhor. Não perca a paciência. A obra é de Deus. E esta obra aqui neste mundo é feita por homens. E aonde tem homens, tem falhas, tem erros. Aí o Senhor diz, ao alerta, paciência na minha obra. Nem todos dentro de uma igreja estão no mesmo nível espiritual. Há uns que já têm uma maturidade maior, já tem um crescimento espiritual, já tem uma estrutura melhor. Já outros estão sem estrutura. A Bíblia diz que na sua casa tem vasos de honra e vaso de desonra. Mas o alerta é, tenha paciência. Tenha paciência. A sua obra é perfeita. A obra de Deus é perfeita, igreja. Mas a obra do homem, ela é imperfeita. Há muitos que não estão fazendo a obra de Deus, mas estão fazendo a sua obra. É onde que confunde tudo. Lembra que a Bíblia fala assim, permanecei-vos onde foste chamado. Lembra que a Bíblia fala, congregai-vos. E a palavra vem agora, tenha paciência com minha obra. A minha obra é perfeita. Olhe para a minha obra. Não olhe para o homem, não olhe para as falhas. Há muitos que vêm à igreja, deixar de olhar para a obra perfeita do Senhor, para olhar a obra de cada um de nós. Como se nós somos perfeitos, não temos falhas, não temos erros. Aí fazemos, ou a pessoa faz, o que Pedro fez andando sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, ele permanecia em pé.
palavra diz que o vento era contrário. As ondas batiam com muita força. Pedro não estava nem aí para isso. Por quê, pastor? Ele estava olhando para Jesus, para a perfeita obra. E quando ele tira a visão de Jesus, ele olha para as águas. Perdeu a visão. E quando o crente perde a visão, o que sobra é medo e insegurança. E muitos acabam afundando. Foi o que Pedro fez. Afundou. Mas que bom. Imagina quando a água já estava na cabeça dele. Ele, Senhor, salva-me. Não é isso? E Jesus vai lá e diz: levanta-te, homem de pouca fé. A fé genuína nos leva a olhar para a cruz. E quem olha para a cruz e está olhando para a cruz, não desiste. Não desiste. Pode vir um problema que for sobre você, mas você não desiste. Você não desiste. Por quê, pastor? Porque você tem o Espírito Santo, porque você tem a marca de Deus. Se desesperamos, sim. Às vezes vem os conflitos, sim. Como veio para esses homens de Deus que nós lemos agora. Como veio para o próprio Jesus. Mas nenhum desses desistiram do Senhor.